Olá! A história do Ceará de hoje nós vamos estudar o tema Com o tempo outras cidades surgiram no Ceará, certo? Então vamos lá entender. Ceará e a capitania de Pernambuco. Desde 1656, o Ceará estava sob os cuidados da capitania de Pernambuco. Somente em 1799 tornou-se independente. Então nós vamos entender aí que vocês estão vendo no mapa, Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará, e o território da capitania do Ceará, certo? Então, todo esse território aí, ele pertencia, ou seja, estava sob os cuidados da capitania de Pernambuco, certo? Cultura do algodão. Nesse período, a cultura do algodão contribuiu para o desenvolvimento de Fortaleza, como também das vilas, pois incentivou a vinda de mais pessoas para trabalhar em nossa região. Então, as pessoas vinham para o Ceará atraídas por trabalho e melhores condições de vida, ou seja, melhorar a sua vida e de sua família. Granja e Aracati também se desenvolveram economicamente nesse período. Então, elas se desenvolveram a partir de quê? A partir da atividade econômica da cultura do algodão, certo? Secas constantes no Nordeste. As constantes secas que ocorriam no Nordeste brasileiro também foram responsáveis pelo deslocamento de muitas pessoas para nosso atual estado, o Ceará, certo, gente? Então, as pessoas se deslocavam, eram chamados retirantes, que saíam dos locais que não tinha água. Vocês sabem que a água para o nordestino é a riqueza, porque traz, certo, fartura a partir das atividades econômicas, certo? Então, por isso eles se deslocavam de um canto para o outro. Então, a vinda dos baianos em 1781 e 1783, os baianos que perderam tudo durante a seca, em 1781 a 1783, vieram para o Ceará em busca de terras férteis, água e trabalho. Ou seja, eles se deslocavam de um local para outro para tentar viver melhor, certo? E eles também tinham conhecimento da questão da cultura do algodão que estava se desenvolvendo. Era uma atividade econômica que estava no auge, certo? Estava conseguindo riquezas para o local e para as pessoas que estavam explorando essa cultura, para os produtores. Então, por isso que eles eram atraídos. Cidade de Jardim. Os baianos contribuíram para a formação da cidade de Jardim, porque se fixaram próximo ao rio Jardim, certo? Como vocês estão vendo aí na imagem. Então, pessoal, o município de Jardim era conhecido como Barra do Jardim e Santo Antônio do Jardim, uma antiga região indígena e logo depois palco de memoráveis acontecimentos históricos. Então, vocês percebam aí que era um local que era indígena, certo? E logo após vieram as pessoas para morar nesse local. Justamente vocês perceberam que os baianos ficaram onde tinha água, então eles ficaram próximo ao rio Jardim, certo? Então essa aí é uma foto da cidade de Jardim, certo? Outra cidade também, cidade de Cariús. A seca motivou também a construção da barragem de Poço de Paus, onde surgiu a cidade de Cariús. Então, mais uma cidade que surgiu, certo? E uma modificação que ocorreu no ambiente foi a construção da barragem, que ela ajudou as pessoas, porque essa barragem, ela, certo, vinha água a partir dela, certo? De outros locais, a água vinha para o Poço de Paus, certo? A cidade de Cedro, a construção da estrada de ferro que liga Fortaleza a Crato, deu origem à cidade de Cedro. No decorrer dos anos, muitas cidades prosperaram com o trabalho das pessoas que se estabeleceram no local. Então, vocês estão vendo aí uma foto, certo, antiga da cidade de Cedro, que se desenvolveu também a partir, certo, da estrada de ferro. Ou seja, o transporte, né, de mercadoria, de pessoas. Então, isso fazia com que as pessoas houvesse um movimento e a cidade crescesse. Cidades do interior do Ceará. Algumas cidades do interior do Ceará, sendo esses núcleos urbanos,
contribuíram sem qualquer beneficiamento, continuaram sem qualquer beneficiamento. As dificuldades de fornecer melhoria a todos os cidadãos fez com que nossas cidades apresentassem alguns contrastes. Então, vocês estão vendo aí, pessoal, na imagem, que tem lá no livrinho de vocês também, lá na página 21, o homem anda em tubulação que apareceu com o rompimento do asfalto do bairro Mucuripe, em Fortaleza, no Ceará, em 2009. Essa obra, né, ela rompeu. Então, ela fez com que fosse dividiu-se, né, os bairros pobres dos bairros ricos, e as pessoas elas passavam pela tubulação. Então, isso é uma dificuldade, certo? Então, a dificuldade de fornecer melhoria a todos os cidadãos fez com que nas cidades apresentasse contraste de quê? Do bairro rico, do bairro pobre, certo? Das dificuldades econômicas, da maneira como as pessoas vivem naquele local, do trabalho que elas têm, da moradia que elas vivem, da segurança. Como é a segurança da pessoa de um bairro mais pobre e da pessoa de um bairro mais rico? Será que é igual? Nós sabemos que não, né? As cidades e seus problemas, muitos problemas ainda precisam ser resolvidos em nossas cidades. E somente com o trabalho e dedicação de todos será possível encontrarmos as melhores soluções, tendo em vista a necessidade de todos. A preservação de nossos espaços, de nossa cultura, contribui para mantermos viva a memória das pessoas que, com o decorrer do tempo, transformaram o lugar onde vivemos na atualidade. Então, vocês vão ver aí que esse local aí, pessoal, também tem no livro de vocês, na página 21. Menina atravessando ponte no bairro do Lagamar, em Fortaleza, uma das regiões afetadas pela chuva em 2009. Então, esse local era o quê? Era um lagamar, era um local que tinha vegetação natural, que tem água próxima, certo? Então, quando alaga, quando chove, alaga tudo. E isso é um contraste da natureza, certo? A natureza reage àquilo que fazem com ela. Então, houve construções desorganizadas, desordenadas, que não teve um planejamento, certo, do espaço, se podia ou se não podia construir aí, até fazer uma drenagem do local para que a água, quando chovesse, a água tivesse para onde escoar, sem afetar a população. Porém, esse é um problema sério que a gente vê em maioria, né, das cidades do Ceará. Inclusive, na nossa cidade, nós temos o bairro Lagoa Seca, que acontece, certo, característica semelhante com essa. Eu e meus colegas. Então, temos a atividade, certo, de vocês. Lá na página 22, eu e meus colegas, e eu vou comentar aqui algumas características dessas atividades que poderão ajudar vocês na hora da resolução dessas questões. Problemas principais das cidades. É da nossa, de qualquer cidade do Brasil, nós temos esses problemas. É um problema que precisa de todos se unindo para resolver os problemas. Então, às vezes, a gente critica desnecessário, então nós temos que fazer o quê? Fazer a nossa parte. Questão da consciência ambiental, da consciência ecológica, da consciência de consumo consciente. Tudo isso nós temos que entender, certo? Para quê? Para nós termos um planeta melhor, para nós termos um planeta mais organizado e que as futuras gerações possam viver bem. E nós também no presente, certo? Então isso é questão de sustentabilidade do planeta. A questão da violência urbana e rural, violência no trânsito, as catástrofes naturais com desmoronamento de barreiras ou encostas, a falta de esgoto, certo? A falta de rede de esgoto para toda a população, a falta de água potável para todos, o desmatamento das árvores, o soterramento de rios e lagoas para a construção de moradias, a pandemia do coronavírus com a superlotação nos hospitais e a falta de uma vacina, entre outros problemas. Então, assim, gente, tudo isso são problemas que assolam, certo? A nossa comunidade, o nosso país, o nosso mundo. Então, precisa de uma mobilização de todos nós, criança, certo? Adolescente, idosos, adultos, todos, de uma maneira geral, se sensibilize para as situações e comece a conversar, buscar soluções, pequenas atitudes, elas podem mudar algumas situações. Medidas para acabar com os problemas da cidade, ou acabar, ou amenizar,
O problema da segurança pública poderá ser sanado com a sensibilização e educação de qualidade para todos, para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, porque nós não temos só direitos, nós temos deveres e nós temos que cumprir os nossos deveres. É uma obrigação. Na questão ambiental, ter cuidado maior com a natureza e seus recursos naturais, certo? Então, quando eu digo isso, eu digo apagar a luz da sua casa é uma consciência, certo? Desligar a torneira é uma consciência sua, que você está diminuindo os recursos naturais, comprar menos coisas, aquilo que você não tem necessidade, não há necessidade de comprar, e outras atividades também, a coleta seletiva do lixo, lixo orgânico de lixo inorgânico, então separar o lixo, certo? Outra característica, não jogar lixo nos rios e nas ruas. É só um papelzinho de bombom que eu vou jogar aqui a caminho do Lagamar. Não pode. Coloque no carro, no depósitozinho quando chegar em casa. Ele tem um destino certo. Coloca no lixo que é para ser colocado no aterro sanitário. Certo, gente? Então não precisa pequenas atitudes, ela muda o mundo. Certo? Então são medidas que podem sanar a dificuldade e os problemas que nós temos nas cidades. Refletindo sobre o tema, toda cidade é histórica. Qualquer lugar temos moradores antigos, contadores de prosas e defensores apaixonados para comprovar esta tese. Que no Itarema nós temos São José de Fátima e outras pessoas também, né? Que também fazem parte da história de Itarema, que contam histórias, que tem livros, certo? Que tem cordéis que contam a história. Ainda assim, sabemos quando estamos em um local onde o sinal do tempo está cravado no chão, nas paredes ou na alma dos nativos. As descobertas, lutas e esperanças deixaram marcas no território de um país em construção. São nossas cidades históricas. Ao visitá-las, encaramos nossos orgulhos e fraquezas, e mesmo sem querer, tentamos descobrir quem fomos. Em meio à busca impossível pelo passado, no entanto, encontramos cidades vivas. Tempero e o sotaque dos moradores, a batalha incessante pela preservação da memória, as festas, as artes, a natureza são fontes diárias de nossas histórias. A alma está impregnada de passado, é certo, mas com a vida se renovando em cada esquina, a cada esquina centenária. Sempre estamos em construção. Então, esse texto ele reflete a gente que nós nos transformamos com o decorrer do tempo, certo? E é isso que nós vamos entender agora, a partir do nosso tema, refletindo mais sobre o tema. Por que sempre estamos em construção? Então, gente, por que nós estamos sempre em construção? Porque as cidades vão se modificando com os anos. Construções de casas, escolas, comércios, estádio de futebol, hospitais, certo? Moradias, igrejas, passarelas, entre outros. Então, nós aprendemos a história de nossa cidade e nós, como pessoas, vamos crescendo e também aprendemos e nos transformando como cidadãos através de nossa formação, entre outros aspectos. Então, nós nos transformamos a partir, certo, desse contexto social. Então, por que é importante conhecermos a história de nossa cidade? Aprendemos a história de nossa cidade, nos conhecemos quem está próximo a nós e sabemos quem nós somos. E é muito interessante conhecer a cidade a história do local onde nós vivemos, certo? Então, são descobertas muito interessantes que nós podemos, certo, estar constantemente em processo de transformação, que nós estamos, né? Então, a igreja matriz, ela já se modificou várias vezes, a sua pintura, o seu muro, certo? A praça Pedra Cheirosa, que leva o nome da nossa cidade, né? Vocês vão entender que ela faz o quê? Ela se modificou. A escola que tinha lá, ela se modificou. Então, nós vamos nos transformando, certo? Formação das cidades cearenses. As cidades cearenses foram formadas por meio de participação de seus habitantes que, com seu trabalho, desenvolveram nosso estado. Por isso, devemos preservá-las, pois assim contribuiremos para conservar a história dessas pessoas que,
com o decorrer do tempo, transformaram o lugar onde vivemos. Então, assim, as pessoas, elas têm história. Então, nós temos que preservar o local que nós vivemos, porque isso é sustentabilidade para o nosso planeta. Nós também guardamos as memórias, que é muito interessante para as futuras gerações conhecerem, certo? Que seu dia seja especial.